E a gente já vai para a primeira reportagem. A primeira reportagem é sobre a operação da Polícia Federal, que foi vista como geradora de instabilidade pelo Palácio do Planalto. Pode rodar aí, diretor. A operação da Polícia Federal contra 8 empresários apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foi recebida com surpresa por integrantes do Palácio do Planalto. No entanto, interlocutores do presidente já sabiam que a ação contra os empresários bolsonaristas tinha intensificado. Causou surpresa no Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a decisão do ministro Alexandre de Moraes em realizar buscas e apreensões contra os empresários que teriam defendido o golpe em um grupo de WhatsApp em caso de derrota de Bolsonaro nas eleições. A PGR afirmou que a intimação de Moraes sobre a decisão foi apresentada a uma funcionária terceirizada da Procuradoria a menos de 24 horas antes da operação e que, por isso, Aras não chegou a ter ciência do documento e tempo para poder fazer suas considerações antes da ação ser deflagrada. A Procuradoria afirmou que, dada a repercussão do caso, o esperado seria que Aras fosse comunicado diretamente por um oficial de justiça e que isto não foi o trâmite adotado. Parte dos ministros afirmou que o caráter reservado que, diante dos fatos relevados, uma resposta do Supremo já era esperada. Tá aí então, e esse é um assunto que diz respeito à polícia, então é claro que nós vamos começar debatendo com quem atua na polícia e exerce ou faz cumprir o direito, né? Sandro Moura, boa noite, prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez. E aí, essa operação da PF realmente pode gerar uma instabilidade, como se supõe, aí se presume, se vem argumentando, se comentando? Boa noite, Cícero, boa noite, Ricardo, boa noite, Cujuí, boa noite, professor Herbert Lins, boa noite, nossos telespectadores aí do News 5.1, que está nos acompanhando aí ao vivo. Essa operação da Polícia Federal, vale lembrar que a Polícia Federal está ali para cumprir ordem, partindo do Poder Judiciário, aí no caso, né? Então, a Polícia Federal deflagrou uma operação baseada numa ordem, num mandado judicial expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. O primeiro imbróglio que surge aí, nesse fato, né, é a respeito de existir nos bastidores uma política de boa vizinhança, né, de cortesia entre as instituições. Certo? Se tratando da envergadura da operação e que, lógico, que vai ter influências aí no nosso sistema eleitoral, né? Nossa repercussão nas nossas eleições, com certeza vai ter, até porque esse grupo de empresários estaria ligado a um dos candidatos, né? Ele foi expedida essa ordem, certo? Sem comunicar ao Ministério Público de forma antecipada. Porém, há de se dizer que eu, particularmente, desconheço o artigo de lei que obrigue, no caso de mandado de busca e apreensão, se abrir vista antecipadamente ao Ministério Público. Normalmente, essas vistas são obrigatórias ao Ministério Público, no caso de interceptações telefônicas, né, de prisões em geral, preventiva ou temporária, né, mas de busca e apreensão especificamente, eu desconheço. Normalmente, o juiz concede e abre vistas ao Ministério Público, que eu acredito que seja isso que tem acontecido ali. Agora nós temos um problema sério no Brasil, e ao tempo da discussão da lei de abuso de autoridade, que a preocupação que o judiciário tinha, que era o famoso crime de hermenêutica, né? Que é o grande problema que a gente está enfrentando hoje no judiciário. Por exemplo, busca e apreensão por causa de conversa em WhatsApp, que a gente sabe como é que funciona, que as pessoas estão dentro de um grupo ali, estão conversando como a gente aqui fora do ar está debatendo e fala um monte de coisas que muitas vezes, né, em sã consciência, sabendo que está sendo monitorado por alguém, você não conversaria, não falaria, né? Então esse é o primeiro aspecto. Para isso, o judiciário expediu, está aí o exemplo, vindo da corte maior do país. Mas nós tivemos problemas relacionados aqui no estado de Rondônia, que no caso de estupro de vulnerável, né, representado pela prisão preventiva do investigado, o juiz menciona que é ilação de cunho subjetivo do delegado, né? Porque o delegado mencionou que era necessária a prisão porque se pretendia praticar o aborto. Beleza? O aborto aconteceu, depois o judiciário e o Ministério Público estavam atrás para saber onde é que foi que aconteceu no hospital, como é que foi feito esse aborto. A ilação de cunho subjetivo veio acontecer. Nós temos representação aí por prisão, por compartilhamento de prova, que está no Poder Judiciário há 3, 4 meses e não se tem resposta até hoje, né? De tráfico, homicídio, isso não vem à tona.
mas por causa de conversa de WhatsApp, que aí há de se perguntar, se o Ministério Público não foi quem representou, não foi a polícia quem representou por essa busca e apreensão, como é que essa informação chegou ao Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, para que ele expedisse de ofício essa busca e apreensão? Essa é uma pergunta que se faz. Por quê? Porque nós tivemos exemplo da Lava Jato, que informações que levaram à discussão da nulidade e tudo mais, que veio o problema aí envolvendo Sérgio Moro e tudo mais, era problema de grupo de WhatsApp, que foi obtida de forma ilícita por a tal da Intercept Brasil. Não sei se os eleitores lembram disso, né? Nós tivemos também, que foi chamada de Vaza Jato. Foi um nome que na época foi dado na imprensa. O caso, Sandro, se me permite... A Vaza Jato de Rondônia? Não, a Paoco? Não. O caso do Intercept Brasil é idêntico, só não era o WhatsApp, era o Telegram, mas é a mesma coisa. Mesma coisa. São mensagens trocadas. São provas obtidas de meio ilícito que elas não valem juridicamente, a não ser para a defesa, que foi o caso usado na Lava Jato. Diga uma coisa, assim, já que está nesse âmbito. Quando a polícia ela detecta conversas de pessoas tramando um roubo a banco ou um assalto a uma residência, qual é o procedimento que é adotado? A polícia é feito um relatório de como se obteve essa informação, né? Porque, por exemplo, a denúncia anônima, né? Já que nós temos no nosso ordenamento jurídico constitucional que é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato, é por isso que as provas são ilícitas, da forma que você obteve sem ser de uma forma lícita. Então o policial ele vai fazer um relatório informando de onde veio aquela informação, como ele conseguiu, né, explicando a gravidade da situação. Aí o delegado de polícia representa uma medida cautelar de busca e apreensão no caso, né, o juiz autorizando. Aí a polícia vai fazer a operação, montar, chamar policiais, convocar de outros lugares se preciso for, viaturas, armamento, colete balístico, enfim, o que for necessário para desenvolver aquela operação. É feito um levantamento todo por trás antes e depois se desenvolve a operação e se deflagra, né? Mas a polícia ela não vai fazer esse tipo de procedimento com informação que não foi obtido licitamente, porque senão ele vai responder por abuso de autoridade, coisa que não aconteceu com a Sua Excelência o ministro, aí vamos ver se vai responder, que é o grande problema que a gente vai encontrar depois, juridicamente. Né? Isso feito às vésperas da eleição... Até porque o ilícito já torna inválido, né? Já torna inválido. Isso daí um dos grandes problemas das discussões jurídicas é isso, a invalidade dessa prova, a nulidade para fins de condenação. Né? Utilizada antecipadamente, é lógico que é para influenciar você, eleitor, no resultado da eleição. Ministro Alexandre de Moraes, a gente já falou aqui em outras oportunidades, né? Ele é indicado, ele foi ministro do governo Michel Temer, que o partido tem candidato próprio para as eleições. Ele foi secretário de segurança do Geraldo Alckmin, que é vice do Lula, né? E parece que ele esqueceu que ele não deve tomar um partido, né? Para que lado A, B, C ou D. Ele tem que esquecer isso daí. Ele foi político, não é mais, né? Ele é um juiz e, como tal, deve ser imparcial. Parece que ele esqueceu, ele deve ter faltado em alguma aula aí, ou o que ele andou ensinando nos livros dele, se é que ele escreveu os livros dele, né? De direito constitucional, né, porque ele está esquecendo isso, a imparcialidade, né, que o juiz não age de impulso, ele tem que ser provocado, alguns princípios básicos do direito, né? Então esse é o grande problema. Muito bem, Ramon Cujuí, aproveitando que você já entrou numa parte aí com o Sandro, e aí a sua opinião sobre esse tema, sobre essa atitude do ministro Alexandre de Moraes e sobre a divulgação desses conteúdos referentes ao WhatsApp e o motivo desses conteúdos. Boa noite, Cícero, boa noite, Herbert Lins, boa noite, Sandro, boa noite, Ricardo, boa noite, telespectador, que mais uma vez nos prestigia, né, nesse programa News 5.1, seja pelo canal aberto da Rema TV, seja pela internet. Né? Eu perguntei ao Sandro justamente para tentar entender umas coisas. Então, o que o Sandro diz, na verdade, é que a Polícia Federal não representou ao ministro para que ele desse a ordem. Eu não sei, eu não vi essa coisa, mas me parece que a polícia representou a ele. O fato de o Aras não ter sido chamado a ser ouvido nesse processo é porque a imprensa toda hoje repercutiu que o Aras tem mensagem de WhatsApp no grupo. Como é que você abre para aquele que está sob? É uma coisa complicada. E é preciso jogar luz sobre isso. Ora, o próprio Sandro disse, se você tem um crime sendo cometido e a polícia tem ciência do crime sendo cometido ou sendo tramado o crime, você tem ali bandidos tramando um roubo a uma residência, bandidos tramando o sequestro de alguém, bandidos tramando um roubo a banco,
A polícia não espera que o roubo aconteça para representar o judiciário, né, para que se tome providências. Não espera o sequestro acontecer. Me parece, e eu estou dizendo me parece porque eu não tive acesso aos autos, que a polícia vinha monitorando, a Polícia Federal, verificou ali a construção de um crime, né? Você está ali construindo, discutindo a viabilidade de fazê-lo e achou por bem para impedir, né, que o crime acontecesse e ali e o judiciário autorizou que se fizesse a busca. É isso que está me parecendo, porque é atentado contra o Estado de Direito. Isso tem tipo penal para isso. Tem uma lei de 2021 que pune, né, que estabelece ali o tipo penal para o crime contra o Estado Democrático de Direito. Exatamente, né? Só muda o tipo de crime, exatamente. Né? É um golpe de Estado. Exatamente. É um golpe de Estado. Porque tem crime. Quando você... É que tem uma coisa complicada. E quando você está tramando no grupo de WhatsApp um crime, você está construindo ali o crime. Resta saber se você tinha efetivamente recursos para executar o crime. Porque isso de falar que eu sou a favor de golpe, a gente tem que articular um golpe, isso é crime. Tem uma lei que define os crimes contra o Estado de Direito. Isso foi definido em 2021, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Ora, se eles estão ali arquitetando um crime, aqueles empresários, e a Polícia Federal teve notícia, ela pediu ao Judiciário que fizesse apreensão, para ir verificar... Mas aí você está presumindo que a polícia pediu, porque eu não vi isso na matéria. Não, nem você viu, nem eu. Nem você, nem eu. É por isso que eu estou dizendo que tem que pensar. Você afirmou que ela não pediu, mas eu... Pelo procedimento normal, é aquilo que você disse, a polícia representa o judiciário. Espera aí um pouquinho, gente. A Polícia Federal não vai fazer uma investigação. Eu também acho. Eu acho que a gente tem que fazer. Eu acho que tem que ser. O mandado de prisão em flagrante delito. O mandado de prisão em flagrante delito. Afirmação. Se fosse a Polícia Civil de Rondônia. Não, é que o Sandro afirmou na fala dele. Se fosse a Polícia de Rondônia com a Operação Apocalipse e a Paoco, eu até acreditava. Olha só, não, porque o Sandro afirmou na fala dele que a Polícia Federal não representou ao ministro pedindo para fazer a operação, que o ministro fez de ofício. Eu disse que eu não sei porque eu não li. Agora o Sandro também diz que não sabe porque não leu. Então nós não podemos afirmar que o ministro expediu de ofício o mandado. Mas ele gosta desse tipo de atitude. Ele tem precedente, que a gente chama, né? Ele tem precedente. De ele gostar ou deixar de gostar não nos aqui autoriza a dizer que naquele ele fez momento, nesse seu caso entendimento não era que estava havendo se a Polícia Federal representou, né, a ele, e é porque ela identificou a construção delitiva aí, né, gente tramando cometer um crime, é função e obrigação da polícia, né, impedir que o crime aconteça. No caso, as pessoas estão achando hoje que dizem assim, nós precisamos se organizar para, se o presidente, se o Lula foi eleito, a gente dar um golpe nele. Gente, isso é crime. É a mesma coisa que você tramar um golpe de Estado, é a mesma coisa que você tramar o sequestro de alguém ou você tramar um roubo numa residência. Exatamente. É crime da mesma forma. Um assassinato. Né? O que resta saber aí é os procedimentos que foram tomados, né? E se havia efetivamente, eu disse isso ontem, se havia efetivamente condições objetivas de se executar esse crime de golpe de Estado, ou se não passava de um bando de velho babaca, né, querendo exercitar aí o seu poder econômico. Né? E isso precisa ser investigado e é por isso que o inquérito está feito. Não há pré-julgamento, é preciso que o inquérito ande. E quanto ao Augusto Aras, é uma vergonha completa para o Ministério Público, porque é o que tudo indica, está em todos os órgãos de imprensa hoje, que o Augusto Aras estava nesse converscote aí, né, sobre críticas ao Supremo, sobre pensar golpe de Estado, que é uma vergonha para o Ministério Público. É isso. Acho que a gente tem que botar uma água na fervura, aguardar o andamento dos fatos. Muito bem, Ricardo Frota. E aí, esse é um tema muito polêmico, mas um tema que também diz respeito à área que você atua. Boa noite, Cícero. Boa noite, Herbert Lins, Ramon Cujuí, Sandro Moura, você que está em casa nos prestigiando mais uma vez com a sua audiência, aos internautas, pessoas que estão acompanhando esse programa em outras localidades do Brasil e até mesmo do exterior. Meu muito boa noite. Cícero, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar um pouquinho o que é golpe, né? Porque golpe pressupõe o quê? Pressupõe um grupo organizado, né? Pode ser, inclusive, partindo do militarismo, ou até mesmo uma sociedade civil armada, com o objetivo de tomar a força. Então, esse seria. Agora, nesse contexto aí do que uma conversa em grupo, até mesmo a gente teve muitas revoluções na história do Brasil que não configura golpe. Então, acho que a nomenclatura estão tentando dar um nome que eu não vejo. É igual o Sandro bem colocou. A gente está falando
da livre manifestação de pensamento, do seu direito de se expressar. Isso está na Constituição Federal, está no artigo 5º, isso é considerado cláusula pétrea, que não pode ser modificado, não pode ser suprimido nem por uma emenda constitucional. Tramar o sequestro de alguém pode ser considerado livre manifestação do pensamento? Mas é exatamente isso que eu quero falar. Veja bem, no crime, e o Sandro deu praticamente uma aula agora há pouco, e só para reforçar, quando a gente pensa em praticar o crime, existe aquilo que a gente chama no direito de iter criminis, que seria o caminho do crime. Né? Então, o iter criminis, você faz o quê? Qual é o primeiro ato? É a cogitação. Você está ali, pensando. Depois vem a preparação, depois vem a execução. O problema, Ricardo, é que a cogitação. Ricardo, a cogitação. Ramon, não existe um grupo fechado. O WhatsApp não captou os pensamentos, ela captou a expressão de vontade. Mas aí que está a questão. Ramon, isso não é você já ouviu isso é preparação. Poder sem arma? Isso é preparação. Exatamente. Como que alguém vai ser arma? Eu quero saber assim, se o presidente onde está o poder do golpe se a pessoa não tem arma, se a pessoa não tem um grupo fortemente armado que possa colocar em risco. Nós estamos falando com preparação. Nós estamos falando com preparação. Estão dando uma dimensão. Ou não há preparação? Comprando arma? Estava comprando arma, estava dando dinheiro para contratar milícia. É isso que o inquérito vai dizer. Mas olha só, é isso que o inquérito vai dizer. Você pode pegar e usar, você pode pegar o termo golpe e levar ele para várias atenuantes aí, vários caminhos. Você pode provocar um entendimento diferente daquilo que, de repente, pode estar sendo... Mas aí vai de quem está querendo interpretar. O que eu estou falando é que não... agora é golpe também. Porque não tem... Cícero, não tem como a gente falar de golpe de pessoas que são o quê? 8 pessoas que conversavam entre si. 8 pessoas... Falar que isso é uma ameaça... Milionários. Falar que não interessa. Que tem recursos para bancar. Até então, isso daí é ilação. Até não é ilação, então, eles falaram, isso é escreveram. Conjectura. Eles isso escreveram. É ilação. Eles saíram do campo da cogitação. Eles saíram do campo da preparação. Sim, mas o que eu estou dizendo para você é que o WhatsApp não captou pensamento. O WhatsApp não foi colocado na mídia preparação. Algo que possa dizer que eles estavam preparando, estavam armando. Conversar é uma coisa. Expor ideias é uma coisa completamente diferente. E isso está assegurado na nossa Constituição de 88, no artigo 5º, que é cláusula pétrea. É que eles vão contratar com o dinheiro dele a legião estrangeira para guerrear com o Brasil para poder dar o golpe. Frota, o livro Mein Kampf diz o seguinte, que Hitler e mais 5 num porão começaram um movimento. E aí você sabe o que deu, a humanidade sabe o que deu, né? Herbert Lins, o seu comentário. O mandato de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes foi a busca, né? Busca e apreensão. É porque o barulho foi tão intenso 23, que eu fiquei... Tu precisa primeiro se atualizar, Herbert, porque tu vai falar de prisão, não teve prisão, teve apreensão. Busca e apreensão, ninguém foi preso não, Herbert. É que de repente não está tendo informação privilegiada. Foi tanta informação aqui de vocês três, juristas, que eu fiquei meio tonto. E meio confuso, mas vamos lá. Para te ajudar, Herbert, 23 mandados de busca e apreensão. Os 23 mandados de busca e apreensão que ocorrido com a Polícia Federal foi um pedido da Polícia Federal, da própria Polícia Federal, e o ministro Alexandre de Moraes, né, deferiu, ele aceitou. Isso sem passar pela PGR. Ele deve ter tido os motivos deles e ele deve explicar isso futuramente. Já deveriam estar monitorando de forma ilícita, né? Deve ter os motivos. Deveriam estar monitorando. Se o juiz autorizou, não. Previsto antecipadamente ao MP. Com relação aos milionários desse país defendendo um golpe de Estado, ou se está lá, ou se propõe financiar, a gente sabe como é que... A gente que estuda estrutura de poder sabe como é que começa um golpe. O Cícero foi muito feliz quando citou, né, o livro do Hitler, Mein Kampf, que começou com o próprio Adolf Hitler e mais 5 num porão, que era de uma cervejaria, para poder, né, desenhar o golpe. Ele já tinha um exército na mão deles. Hoje, o bolsonarismo ele conta com quase 1 milhão de CACs armados, com muita munição para ir à rua. Tá? O próprio exército tem uma ala que não quer o golpe, que essa ala é a maioria, e tem outra ala, que é o saudosismo, né? O general Helena, aquele que matou milhares de haitianos na missão de paz do Brasil. Eu devo lembrar isso aí. E, infelizmente, né, os bolsonaristas, né, vibram
né, com esse discurso de AI-5, de golpe, Tu não entra no assunto, entra no tema, tu já vai falar de AI-5. E o pior de tudo, calma, Ricardo. Não, tu tá querendo Você tá fugir. muito nervoso, por quê? Que discurso é esse? Não foge do tema. Vamos enfrentar o problema aí. É que esses saudosistas que defendem o golpe, né, tem como ícone o general Helena, aquele que dizia que no Congresso, se gritar pegar ladrão, né, pega o Centrão, não é isso? Era um trocadilho bem assim, com relação ao Centrão. E hoje, como disse o presidente Jair Bolsonaro na Rede Globo, que para se governar tem que ter o apoio do Centrão. Então, esses milionários sejam investigados, se tiverem culpa, sejam punidos. Agora que eu acredito que o ministro Alexandre Moraes ou qualquer outro ministro deveria seguir o que está na legislação. Então, tu confia nas instituições, Herbert? Muito bem.